O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos continuar com o balanço da época 2022-2023. Desta vez com as agulhas viradas para o que se passou no Alentejo. Para esse balanço ficar o mais completo possível, pedi a ajuda a dois dos maiores especialistas do que se passa nessa associação. Falo do José Sargasso, presidente da ABA, e Paulo Marcão, treinador e dirigente do Atlético de Reguengos, sendo igualmente um dos responsáveis da Unirádio, uma das rádios que mais destaque dá ao desporto alentejano, sendo por esse motivo uma das pessoas melhor informadas sobre o basquetebol alentejano. Tendo em consideração que era uma análise a uma época inteira, vamos dividir a nossa conversa em duas, sendo hoje emitida a primeira parte e para a próxima quinta-feira fecharmos o tema. Vai ser uma estreia a nível do Afundanço, pois pela primeira vez vamos ter um painel de 3 pessoas a conversar. Espero que gostem. Vamos falar um bocado sobre como correu a época para os clubes do Alentejo. Se calhar vamos começar com o maior, com o que está a competir a mais alto nível, o André de Rezende. E vamos começar com as femininas, que é o que estava no grau mais alto. Do meu ponto de vista, e continuam, do meu ponto de vista, tentaram a subida à Liga Betclic, fizeram uma primeira fase muito boa, foram operadas para a fase de promoção e depois as coisas correram mal. Do meu ponto de vista, ainda não tinham pedalada para aguentar as outras equipas. Mas a minha opinião, boa tarde primeiro, em relação à equipa de André de Rezende, é de facto, não foi uma surpresa, porque eles já tinham feito um grande campeonato no ano anterior e conseguiram essa subida com todo o mérito. E o ano passado, numa divisão acima, foi uma experiência nova para o próprio clube, não é? Foi de aprendizagem, quer para as jogadoras e para os treinadores, para quem esteve envolvido, para o staff todo, mas penso que foi muito bom. Foi uma aprendizagem útil. Sim, depois de uma primeira fase boa, na fase onde jogaram com clubes do Norte, com outros pergaminhos, daquilo que eu vi, americanas e estrangeiras, que já tinham estado noutros patamares e, portanto, que faziam a diferença. Portanto, conseguiram. Eu acompanhei os jogos quase todos, quer em casa, quer fora, quando não via em direto, via depois, e aquilo que vi foi que foi uma equipa que se bateu com as outras equipas sempre. Agora, faltou qualquer coisa, e eu penso que é isso qualquer coisa que o clube está a preparar para este ano, por aquilo que já vi, com os reforços que já anunciou e com uma equipa se calhar mais matura e mais completa, porque faltava qualquer coisa. E mais madura a nível do enquadramento até, porque também se aprende, não é? E a nível dos jogadores, capaz de trazer algo, porque quando o treinador mexia e às vezes queria buscar mais alguns jogadores, estava limitado, ou quando uma jogadora influente chegava às 3, 4 faltas, ou quando tinha que fazer a gestão portanto, do próprio plantel, aí notava-se muito. Portanto, aliás, nota-se a diferença entre o Norte e o Sul. Porque tirando o Ferragudo, as outras equipas todas eram todas do Norte. Só depois ficaram as 3 equipas do Sul. Foi Ferragudo, 4 equipas do Norte. E com as quais André de Rezende já não jogou, porque trouxe para a segunda fase, daquilo que me lembro, trouxe os resultados da primeira fase. Portanto, já não teve hipótese de jogar com os que eram da Igualha dela, né? Exatamente, porque aí havia um grande equilíbrio entre exatamente, porque o André de Rezende fez uma primeira fase muito boa. Aliás, foi a única equipa que foi ao Ferragudo e venceu. Exato. Só que depois chegou à fase a sério e não teve capacidade, mas pelo que tem estado a acompanhar, a aposta mantém-se, continua a ser um bocado a oliveira no deserto, chamemos-lhe assim, porque acho que a nível do Alentejo tem sido uma aposta no basquete feminino que a André de Rezende tem feito, mais até que no masculino, apesar de tentar investir também em alguns jogadores, porque o ano passado contrataram, já o ano passado tinha um jogador americano, mas acabou por se lesionar, mas penso que a aposta clara, não há dúvidas, até porque estavam num patamar acima, foi na equipa feminina, não é? Portanto, uma jogadora estrangeira, portanto, três, uma brasileira e 2 americanas. As 2 americanas de facto muito boas daquilo que eu vi, e depois uma jogadora brasileira, uma jogadora interior, que não é muito hábito a ver no basquete feminino e que causava moça, pronto, quando os jogos que vi, portanto uma jogadora de muita qualidade, uma jogadora interior que não temos muito no nosso basquete. Lá está, precisava era ela não pode jogar 40 minutos como era o que jogava, e as americanas o mesmo, e aí depois acho que foi aquilo que faltou à André de Rezende para não conseguir discutir, ou para não ganhar mais jogos, e discutir os jogos mais, até porque normalmente teve ali sempre... Sim, não houve jogo nenhum que elas perdessem, e a pessoa no fim considera-se, desde o princípio ao fim não tiveram hipótese. Não envergonharam em nada o basquete, pelo contrário, disputaram os jogos todos e pronto. E deixaram muito boa imagem. Exatamente.
e acaba por ser, infelizmente, a única equipa alentejana de séniores femininos. E vai continuar a ser. Um ano que os salesianos tinham e, portanto, penso que será séniores femininos, penso que será a única equipa, sim. E vai continuar a ser, porque este ano também não estou a ver. Não. Beja não vai apresentar ainda, que eu saiba. Não. Alguém que também não. Penso que será mesmo só tem ali a facilidade da Universidade de Évora, porque daquilo que eu vi o ano passado tinha uma jogadora base também do Norte, acho que formada na Juventude Passense, em Passos de Ferreira, e que este ano penso que estaria ali a estudar, não sei se vai continuar, se não. Vai continuar. Pronto, e há algumas este ano, daquilo que já vi, que vêm a estudar para cá e que eles aproveitam, pronto, tem essa mais-valia, e no masculino também, mas está-se a ver isso no feminino. Obviamente que quem está a concorrer para uma universidade sabe perfeitamente o campeonato que André de Rezende. Exatamente. Se vier estudar para Évora, estão a ser os concursos agora, vão sair esses resultados, provavelmente, se querem continuar a carreira, e quem gosta do basquete, de ficar por aqui. Pode ser uma forma de opção. Exatamente. Aliás, nós temos para quem é do norte do país, ir jogar ao fim de semana a casa é complicado. Vai uma vez por mês, se calhar, a casa, e aqui tem hipótese até de ir ao norte, porque vai jogar lá, depois na segunda fase, e tem aqui uma hipótese de continuar a jogar basquete, né? Desde que terminou a formação. Porquê é que André de Rezende poderia aproveitar mais as sinergias com a Universidade, tal como está a fazer o Politécnico de Castelo Branco, com o basquete, que aquilo acaba por ser uma interligação muito grande? E, aliás, eles já trazem jogadores mesmo com bolsas de estudo para depois jogarem basquete durante o período académico, mas não se nota muito isso, não está a haver. Nós estamos de fora, não temos bem responsáveis de saber, porque em tempos, e não sei se ainda há, mas hoje tem um protocolo, portanto o próprio clube, houve uma altura que se chamava inclusive a Universidade de Évora, agora tem o patrocínio, não sei se esse protocolo ainda se mantém ou não, mas pronto, de facto eles estão ali, neste caso o clube está na cidade onde está a universidade. É uma pena não se notar mais essa aproximação. Em relação aos masculinos, pronto, cumpriram, tiveram o azar do jogador, eles estavam a tentar lutar para subir a divisão, tiveram o azar do jogador americano de se lesionar, acho que no último jogo da primeira fase, e depois a segunda fase foi mar também. Onde já apanharam também equipas mais fortes, como é óbvio. Falámos há pouco aí da equipa do Castelo Branco, eles jogaram com essa equipa do Castelo Branco porque a equipa que acabou por subir, não sei quantas derrotas teve, mas teve muito poucas na época toda. Eu acho que falhou subiu, não é? Subiu, mas falhou a conquista do título com a equipa da Zona Norte, salvo. Mas sei que subiram, sim. Mas foi dos poucos jogos que perderam, portanto eles saíram 100% vitoriosos. O Castelo Branco este ano vai sentir muito porque saiu o principal mentor do projeto, que é o João Rocha. O treinador. Muito conhecedor da modalidade. Jogador do Porto. Mas pronto, o projeto continua, eles têm um presidente, daquilo que conheço, tem um presidente que gosta muito de basquete, tem lá o Marco Galego que nós conhecemos, que é nosso conterrâneo do Alentejo e que foi formado aqui no Alentejo. E portanto ele, penso que o projeto continua, ele inclusivamente é um treinador com grau, não sei se é ele que vai assumir, se não se vai continuar ligado à formação, mas certamente a aposta vai continuar sai um treinador, há mais treinadores, obviamente eles vão apostar-se fortemente. Era uma pena aquele projeto não vingar, porque primeiro é um projeto muito viável no interior do país. Sim, portanto, o interior é sempre... Porque é o que mais sofre, acaba por sofrer com a interioridade. Mas uma equipa que tem dado cartas, mesmo a nível da formação, o que eles têm estado a fazer, foi daquele protocolo com o Politécnico e de virem estudar logo para a Universidade com o ingresso depois portanto, no ensino superior, nesse caso no Politécnico lá de Castelo Branco, eles têm batido o pé. Eu vi alguns jogos este ano na formação, os Benficas, o Queluz, quer dizer, as equipas que lá vão jogar têm dificuldade e portanto eles têm entrado nos campeonatos nacionais, não é nas taças, que é aqui, por exemplo, aqui os clubes do interior e do Alentejo vamos às taças e fazemos o que podemos, não é? Exatamente. E temos dificuldade em ganhar jogos, né? Foi o que aconteceu este ano. E eles têm dado cartas e no campeonato nacional estão os melhores. São as melhores. Mas eu quando começámos a falar de André de Rezende estava a ser injusto com outro clube, que é o Elétrico de Ponte Soura, que estava a disputar para a Liga e também faz parte da Associação do Alentejo. Sim, o Elétrico é um projeto que começámos por falar no feminino, no masculino. Sim, no masculino estava a disputar para a Liga. O projeto este ano as coisas já tinham estado em cima, baixaram, acabou por cair agora na primeira divisão, mas pronto, o basquete em Ponte Soura tem descurado um bocadinho a formação, mas a nível sénior, a aposta tem sido sempre na equipa sénior. É um bocado desequilibrado, uma aposta um bocado desequilibrada. É o telhado e depois falta-lhe a estrutura. E ainda por cima onde estão sediados, Ponte Soura, quer dizer, também é no interior
E a dificuldade é arranjar uma base além de jogadores. É mais fácil em O Espanha. próprio Centro Nacional de Treinos está lá Está lá sediado, lá, masculino, quer dizer, Isso. aparecem miúdos, mas que depois acabam por não ter, têm que jogar noutros clubes, já aconteceu isso. Mas porque pelo não- que eu não há- ouvi Tem sido contar, uma pena a Câmara tem todo o apoio da Câmara, tomar mais clubes Terem do aquele Alentejo, tipo de terem apoio. aquela- Este ano parece que o aquele Mini, apoio. nesta fase da época, Pois era o voltou. que ia Esperemos dizer. que esse projeto se Solidifique, possa continuar não é? e que possa haver novamente clubes de formação de Exatamente. Ponte Sor, para não termos sempre as 3, 4 equipas de sempre nos vários calores. exatamente, o Ponte Sor perdeu o treinador, que era o Paulo Raminhos, e que foi buscar um treinador agora que vem do Norte. Portanto, não tem grande informações sobre ele. Sei que esteve no Maia, esteve no Benfica. A aposta será certamente na subida novamente e regressar, neste caso, À Liga, à Pro Liga. Liga, não é? A época correu mal o Elétrico, eu vi muitos poucos jogos este ano do Elétrico, mas as coisas correram mal, claramente. E acho que foi logo o início da época que correu mal e que se Que eles estendeu tiveram que depois para o resto. reformular a equipa a meio da temporada. Socorreram-se de alguns jogadores angolanos de boa valia, só que já não. Angolanos e brasileiros, acho que era a ideia fundamental. Quem lá estava a dirigir eram jogadores brasileiros e angolanos. Até o próprio treinador é para ser um angolano, que nunca chegou a aparecer e não sei porque, eles pagaram até, foram multados em vários jogos porque não tinham treinador na Antes de Pro aparecer Liga. o Paulo Raminhos. Sim, Sim, sim. porque foram buscá-lo. Acho que a época começou mal. Foi, Às vezes começam mal por Não, já. não foi mal, Até- não foi bem projetado o Valém, Mas penso que o basquete em Ponte Sor já a nível sénior tem estado sempre lá em cima. Sempre. E penso que é uma aposta que eles vão continuar a querer estar entre os Esperamos, melhores e voltar a porque- subir, não é? O que interessa ao Alentejo ter equipas Só que não nessas podem formas. chorar A formação. é a formação. O Elétrico queixou-se também muito pelo que eu soube no início, foi de ter as linhas que traçaram no mapa foi que calharam na zona, Calharam na zona lá está, norte, na zona norte, onde no masculino as equipas são claramente forte. também todas elas mais fortes, não é? E eles queixavam-se isso até por causa das distâncias e tudo mais, porque eles queriam jogar na zona sul. Porque Tecnicamente é onde pertencem. Não, Eles fazem parte sim, do Sempre, Alentejo. mas o mapa é traçado aquelas linhas, acho que no futebol acontece o mesmo, e quando é essas divisões, eles estão no Eles no estão Alentejo naquela Norte, zona né? E estão naquela charmosa, zona né? que é que nem é carne nem é peixe. O que é certo é que Exatamente. depois, consoante o número de equipas, e calharam para cima, não é? E calharam com a E o equipa. mal não foi muito só, forte, sim. não foi só a dificuldade dos jogos e das equipas do Norte serem mais fortes. É que eles, a construção das equipas tem sido Ponte Sor, tem sido ali da zona de Lisboa, Barreiros. Aliás, eles uma época andavam as duas, andavam a treinar a meio da semana e iam ao Barreiro, porque era lá estava o núcleo duro da equipa. da equipa, o treinador e tudo. E que era mais fácil eles terem os jogos aqui na Zona Sul, pronto, esses jogadores já não se deslocavam ao Ponte Sor, assim tinha-se tudo de deslocar. Não, tinham Foi que difícil. deslocar o Algarve, porque no Algarve havia duas equipas. Duas, o Portimonense e o Ginásio. Mas é uma pena se esse projeto se perder no. Penso que era bom que a nível da formação, Esperemos de que- facto, se cimente para dar frutos depois no futuro e para haver mais um clube aqui Exatamente. no Alentejo. E eles, penso que a nível sénior a aposta vai ser subir, porque o Elétrico tem sido sempre estar em cima, Sim. né? A disputar Mas- campeonatos Porque inferiores. agora tem uma concorrência forte com o futsal. O futsal em Ponte Futsal Sor. em Ponte Sor é forte. E eles têm de dar cartas para criar novamente o gosto pela modalidade, senão perde-se. Mas E eu tu dá-me tem a dois ideia- bons pavilhões e eles dividem-se. Dá-me a ideia que a própria população de Ponte Sor não está muito ligada ao basquete. O que é que vocês acham? Eu tenho visto nos pavilhões, os pavilhões de início, parecia ter um dos últimos jogos que vi, a gente vê o futsal com muita gente a assistir, dos jogos que transmitem, porque E o futsal o- foram transmitidos, e o basquete nem por isso, sim. Mas de antes era. Mas de antes, ia sim. tudo para o basquete, era a modalidade, estava lá forte e Tu eles tinham sabes que forte. as pessoas seguem para aquele que é o vencedor. Exatamente. Acaba por ser Mas lá isso. está, voltamos àquilo que eu considero importante. Havendo escalões de formação, Obrigado. aos miúdos a irem ver os pais, jogos, aos ao pais, incentivo à ao- prática da sim, modalidade, aos amigos, à família, há tudo Há o um resto envolvimento que- há um completamente envolvimento diferente. Não é? Nós vimos Até- aqui o nosso caso, eu não tenho dúvidas nenhumas, aqui em Arguengos, os jogos de séniores que tem havido, eu vejo muito mais gente às vezes no pavilhão do que no campo de futebol, por exemplo. Ou vejo mais gente nos jogos de séniores do que, por exemplo, em muitos jogos desses
de ligas superiores que são transmitidos ou com streaming ou na FTV TV, que a gente vê as bancadas às vezes vazias. Alguns pavilhões, atenção, há pavilhões com tradição que continuam cheios, né? As bancadas estejam jogos a dar com streaming, que não estejam, há pavilhões que a gente sabe que têm tradição e localidades com tradição no basquete que estejam na Pro Liga, estejam na segunda, estejam na primeira, cheios. E temos aí o exemplo agora dos clubes do Algarve que têm apostado, tem havido uma envolvência grande, o Portimonense, que acabou por subir e está outra vez entre os maiores, e foi subindo de grau a grau, há umas épocas atrás andavam a jogar aqui connosco, o Portimonense, começaram de baixo, o Farense, que está a Farense, tentar, também a mesma coisa. Teve com o pé na Pro Liga e não conseguiu subir, mas que há 2 anos andava a jogar aqui com o Atlético. Fiz o jogo para a FPB, que por acaso fui eu que fiz a narração do jogo, e fizemos foi o jogo aqui, o Farense com o Atlético, um jogo sem grande interesse. Sim, perdeu por muitos, exatamente. Daquela equipa do Farense, atualmente, penso que está lá 1 ou 2 jogadores que eu me lembro. Já não está. Está lá 1 ou 2 jogadores. E depois é mais era fácil. Era o base que saiu este ano, acho eu. Era, talvez. Dá-me ideia. Sim. Só houver um basquete, uma equipa forte. É pena, é Pontessor, no masculino, depois também está distante. Nós aqui, é sempre o eterno problema, é as distâncias. Se fossem Évora, Reguengos, aqui o Montemora, até porque quando pensamos no basquete... E apanhar os jogadores que vão, e é o que acontece no Algarve, os outros, os melhorzinhos continuam lá naquelas equipas, os outros não são tão bons lá, mas são bons nas outras, vão lá ao lado, Faro está longe de Albufeira, Portimão está mais distante, mas também está alto, é a linha reta. Quando nós falamos em distâncias no Algarve, aqui no Alentejo é uma brincadeira. Portimão para Faro há uma autoestrada em meia hora faz. As distâncias são curtas. Portanto, as distâncias não têm nada a ver aqui com... Beja ir jogar a Pontessor. Exatamente. A gente sabe e por onde? Ou Porto Alegre ir jogar a Beja, por exemplo. E por onde? Com o novo clube em Odmira. Teve acabou, mas ficou lá sempre o bichinho, e eu sempre disse, há lá um bichinho, há lá 100 pessoas que a região ficaram a são 3 distritos, estamos a falar de Beja, que é um distrito extenso, não é? Estamos a falar de 1/3 do país. É, 1/3. Em termos efetivos é 1/3 do país. Ora, se há 18 associações, não tenho bem certeza de quantas são, só o Alentejo tem 1/3 do país. São 21. Se há 21 associações. Não estou a contar com as ilhas. Pronto, portanto, só as ilhas são logo 4, né? São 3 nos Açores, 3 ou 4 nos Açores e uma na Madeira. Mas em termos efetivos, nós temos sempre muito mais problemas do que, por exemplo, Lisboa, Aveiro, Porto. As outras, portanto, já têm a Setúbal. Setúbal também ainda está mais ou menos concentrado. Agora tem Sines, tem um polo está muito forte, mas também aquilo é fácil. Nem vão de ferry boat lá Sines para Setúbal aqui, meia hora. Se forem lá para o outro lado, se apanham o ferry boat em Sines para Troia, aquilo é a linha reta. Em termos efetivos, em termos de estarmos a discutir distâncias, não há como o Alentejo. Não. E depois, em termos reais, há 3 polos no Alentejo, fortes, 4, com Pontessor. Embora eu acho que Pontessor ainda não merece ser um polo. Porque eu estou, quando falo de polos, desde a formação até os mais velhos. Que é Évora, Reguengos e Beja. Não estou a ver, pois há projetos em Montemora, em Porto Alegre, Estremoas, mas são projetos que são pouco fortes. Estão baseados em 1, 2, 3 pessoas. Vendas Novas esteve aí há uns tempos. Mas... É o tal caso, basta 1 ou 2 pessoas saírem, ou saírem até por cansaço próprio, ou até porque em termos profissionais não conseguem, e pessoais. E tem sido profissionais em Vendas Novas, acho que era um funcionário da Brisa, que foi para além quando abria a autoestrada de Vendas Novas para Évora e depois para... Basta falhar uma pessoa e é complicado com os... E lá embaixo em Odmira foi a mesma coisa, era um professor que lá estava, tinha vindo de Lisboa, foi lá colocado, jogava basquete em Lisboa, para aí, e arranjou-se E acaba por ser esta história um bocado daqui, tirando Reguengos e Évora e Beja, que têm já basquete, podemos considerar já há décadas. E os outros conseguem manter... Tirando um ou outro escalão, às vezes, desde o mini até os séniores. E já conseguem ir a recrutar pessoas de diversos escalões. Portanto, estamos a falar nós, os dois, eu e o Zé Sargás, somos dos originais. E depois de nós já houve gerações e gerações de... Entre a nossa e a tua, é aqui, já houve para aí. Mais de 3 gerações. Eu joguei na década de 90, eu, por exemplo, é um dado curioso, sou da geração do Rui Pechincha, da André de Rezende, tenho a mesma idade dele, eu fui jogador de seleção comigo. Em iniciados, fomos à Madeira num campeonato de seleção. Isto é 90... Começou em 75 e ainda não fechou. Pai é 90, eu tinha 15 anos, foi para aí 90, estou a falar dessa década, 90. O Paulo então já é
anterior a mim. Portanto, há várias gerações aqui que já estão a trabalhar para o bem do clube. Já não são clubes que estão só dependentes da boa vontade de uma pessoa. Sim. Ou do sacrifício, podemos chamar-lhe assim. Isto implica sacrifício, estarmos a trabalhar para o basquete. Implica deixarmos a família, muitas vezes prejudicar-nos profissionalmente porque o bichinho obriga que prescindamos de... vocês sabem, tão bem como eu. E é o caso do Paulo, que a profissão dele ele é que é o responsável, é o patrão, portanto o prejuízo é sempre para ele. Acaba por ser sempre para ele. Vamos falar então da casa, da equipa da casa, do Atlético de Reguengos. Esteve no Nacional da 2ª Divisão, não conseguiu passagem à fase de promoção. Sim, penso que houve aí, a equipa é muito jovem, a equipa de séniores do Atlético, como sempre, aliás, porque aqueles jogadores mais velhos já deixaram de jogar, chega ali àquela idade, tínhamos 1 ou 2 jogadores mais experientes. Agora, a equipa treinou praticamente com a equipa de sub-18. Os sub-18 e os séniores fizeram os treinos até para ter gente a treinar durante a semana, para os jovens que estão a estudar e cá e que conseguiam jogar, juntaram-se as duas equipas e penso que foi feito um bom campeonato. Não se conseguiu subir, ficou-se ali na 4ª posição, ali à espreita de entrar. O jogo com o André Trasando, eu recordo, mesmo com o americano aqui. Americano e brasileiro. Sim, o brasileiro, mas o brasileiro não jogou nesse jogo, o Franco, mas jogou o americano. E a diferença não foi. O Atlético discutiu o jogo, quer dizer, o André Trasando acabou por ganhar, ganhou bem, mas não houve assim uma grande diferença e a juventude do Atlético conseguiu-se bater, apesar de André da Rezende também ter muitos jovens o ano passado, mas tinha de facto um jogador que fazia a diferença, mas aqui no jogo, principalmente no jogo aqui em Arguengos, a equipa conseguiu-se bater. E dá-me ideia. Temos aqui um jovem que, se não se tem lesionado, lesionou-se no jogo do Seixal. Eu penso que a equipa podia ter feito um bocadinho mais, que é um jovem que de facto faz a diferença, que não tínhamos há muito tempo, mas que teve ousado de se lesionar no pé, uma lesão jovem, mas já sénior, primeiro ano de sénior. Este ano já era primeiro ano de sénior, portanto tinha feito o ano passado, o segundo ano de sub-18, já ia aos séniores e fazia a diferença. É o Zé Fernandes, pronto. O Zé é de facto um miúdo que acompanhei desde os sub-12, sub-14 e que fez uma evolução fantástica e principalmente naquele salto dos sub-16 ao sub-18 e não fosse a pandemia de ter parado a competição, que ele não disputou a taça de sub-18, que eu fiz a taça de sub-16 e taça de sub-18, ele acabou por não disputar ali 2 anos e a equipa ia com ele, ele foi MVP em Évora numa Final Four onde o Atlético não foi campeão, onde tinham sido os salesianos, salvo erro, os campeões, e o Atlético ficou em segundo e ele foi o MVP da final, com todo o mérito, porque ele é de facto um daqueles jogadores que faz a diferença, que faz várias posições, completo, e um jogador como não aparecia há muito tempo, um jogador explosivo, rápido, um jogador que afunda, não é um jogador alto, mas só para termos uma ideia, é um jogador que afunda e fê-lo em jogo, esta época, algumas vezes, teve a infelicidade de uma lesão, que o atirou para fora, que teve praticamente a recuperação, foi operado. Uma manta curta. E depois acabou por ser aí uma equipa muito jovem que pagou isso. Conseguiu-se depois ir à Taça Nacional, portanto, depois do objetivo, que não foi ir à disputa da segunda fase, para a juventude que a equipa tinha, penso que acabou por ser melhor, acabou por ser porque ir para a segunda fase. Com essa equipa, o Atlético não ia ganhar no jogo. Não queria. Será que era bom para o Atlético ter subido? Não acho. Não, neste momento e com os objetivos, e nesta altura e com o clube e com a equipa que tinha, não havia esse objetivo claramente. O ir à segunda fase, como já fomos noutros anos, poderia ser essa a ambição, mas neste momento... Mas se calhar os jogos podiam ser menos disputados. Sim, e para eles aprenderem, penso que foi mais produtivo para a equipa a ter disputado a Taça Nacional. E que foi um brilharete. A Taça foi um brilharete, porquê? Porque lá está, a Taça não estão os melhores. Temos que ver essa situação em todos os escalões, e nos séniores é o mesmo. Vão as equipas que não conseguiram ir à segunda fase, vão as equipas que andaram não é nos últimos lugares, mas... Pronto, equipas mais fracas, e aí o Atlético fez a diferença, ganhou os jogos todos, pronto, e bem ganho, e sem nenhum jogo disputado assim, que tivesse ganho a rasca, daquilo que me lembro, com as equipas do Algarve todas, foram os jogos que a equipa, e ainda sem esse tal jogador influente em muitos dos jogos que ele não jogou, apareceu depois no final da época, a pouco e pouco, integrou, onde já teve a um nível não ainda a 100%, porque ele não...
É difícil. É difícil, ele terminou a época, ainda estava em recuperação, portanto foi jogando minutos, mas eu lembro-me que o jogo com os Lobos da Malveira ele já foi ali o terceiro jogador mais influente da equipa, não é? Os Lobos da Malveira que foram apanhar no quarto de final. E que ganhámos, não, os Lobos da Malveira ganhámos aqui o jogo, portanto era a eliminatória, editou o jogo aqui, o Atlético ganhou uma equipa forte, tinha jogadores experientes. Mas entre os quais um americano, se não estou a errar. Não, o treinador é que era o americano, que jogou no Benfica. Eu não lembro o nome, mas o americano que jogou há muitos anos no Benfica, era ele o treinador da equipa. Que é um dos grandes mentores daquele projeto. Exatamente, e acho que eles tinham ambições, inclusive, estão numa outra zona que não a nossa, como é óbvio, na zona de Lisboa, mas o jogo aqui foi muito interessante, um jogo muito disputado, mas a equipa do Atlético depois ali na segunda parte conseguiu cavar aquele fosso para cima dos 10 e conseguiu gerir bem ali a vantagem e acabámos por se apurar para a outra fase. Apanhámos a equipa do Rio Maior, uma equipa fortíssima que nós já conhecíamos, até porque já conhecíamos alguns jogadores do sub-18 deles, uma equipa muito forte, com alguns jogadores séniores, que eles têm lá também com a Academia, que tem em Rio Maior, que eles é uma aposta forte que têm feito também ali em Santarém, e naquela equipa do MPP. E a equipa do Rio Maior ali foi, eu não fui, não assisti a esse jogo, mas daquilo que soube, teve sempre o jogo controlado, ganhou o jogo bem. E pelo que o Carlos me contou, não conseguiram apresentar a equipa completa? Não conseguimos. Um jogador tinha ou por motivos profissionais, outro, e eram dois dos jogadores mais experientes, e com isso talvez tivesse... Não, mas nós temos que sempre que referir, porque aqui o Atlético de Reguengos, quando se fala nos jogadores, há muitos jogadores que têm atividades profissionais que há fins de semana que estão ocupados. Portanto, não tem hipótese nenhuma de dar o contributo. Houve jogadores este ano que eu recordo de acabarem o serviço e entrarem para o pavilhão para jogar, ou seja, depois de se calhar terem feito um turno que nem dormiram, ou fizeram um turno da noite e às 3 da tarde já ali estão a entrar com o jogo, ou então é inscrito na ficha de jogo e entram, nem fazem aquecimento, entram com o jogo a correr. Essas coisas que uma equipa mais profissionalizada nem compreende o nível de esforço que é necessário para se conseguir manter este nível. Quem quer outras ambições tem que de facto pensar de outra maneira, não pode ser assim. Sujeito a portanto, acho que estas oscilações. Em termos de balança, daquilo que a equipa fez foi positivo. Pronto, a gente sabe que a taça é a taça, foi motivante para o público, mas ganhando, as vitórias trazem sempre moral, seja contra quem for, seja em um campeonato B, um campeonato C, um campeonato secundário, ganharam os jogos todos da Taça Nacional, com mérito. São equipas que estão formadas e que estão a disputar. E que disputaram o campeonato da segunda divisão, neste caso. Não vamos tirar brilho só por terem... E esse jogo, daquilo que vi, foi dos jogos mais conseguidos, esse jogo com o Lobos da Malveira, e daquilo que vi, esse jogo, e foi um jogo muito bem preparado, mérito para o nosso treinador, o Carlos Jantes, porque nesse jogo teve muito bem, desde a escolha dos 5 que entraram, depois a forma como geriu o jogo até ao fim, um treinador experiente, e naquele jogo viu-se isso, e ele próprio motivado, se calhar não tinha assim um jogo há muito tempo, mesmo nos jogos da Taça Nacional, e a própria equipa também sentiu isso, a equipa esteve unida, e foi um jogo que, comparando as duas equipas, parece-me que os Lobos da Malveira não eram em nada inferiores ao Atlético, e tinham um jogador muito superior a qualquer um dos nossos que foi anulado. Teve que ser a equipa a trabalhar. E a equipa conseguiu, sim. Tinham uma equipa, e tinham lá um jogador que fazia muita diferença, e esse jogador acabou por não fazer aquilo que fez em muitos jogos, porque não era aquela equipa que passava, mesmo jogando fora. Porque, na minha opinião, não havia, por exemplo, o Atlético não tinha nenhum superior a ele. Portanto, foi merecido, foi positivo. Vamos falar da formação do Atlético. Como é que está? Como é que foi este ano? A formação do Atlético precisa, na minha opinião, de voltar a ganhar, porque lá está, não sendo o mais importante na formação, a gente recuando há alguns anos a esta parte, o Atlético era campeão em todos os escalões. Desde o sub-14 ao sub-16, eu recordo-me de ser campeão sub-14, sub-16, sub-18. Infelizmente não é, e a gente tem que dar o mérito a quem ganha, e as outras equipas... Sim, mas isto acaba por ser sempre aquela discussão de formação. O que é mais importante? Vencer ou formar? Não sendo o mais importante, e aqui o nosso objetivo é formar, mas é essencial para a motivação dos miúdos, e eu sou treinador, grau 1. E até para vender a imagem do clube perante a própria sociedade, acho eu. E depois, é aquilo que eu estava a dizer, o nosso clube, aqui, o Clube de Reguengos, estava habituado a ganhar, e quando assim não é, isso é mesmo do que para outros patamares, e todo um clube que está habituado, que não ganha, quer dizer... Começa-se a questionar. E acho que é importante essa situação. Agora, estamos aqui, tem havido um problema de que há poucos miúdos, só para termos uma ideia, eu estava com o sub-14, iniciei a época com sub-14 masculinos que eram mais femininos que masculinos, tivemos que fazer uma equipa mista
porque não havia miúdos desta geração, estamos a pagar os anos do Covid, que houve sim. ali, aqueles 2 anos que não houve basquete, aquele ano que não se treinou, e outros que saíram, e outros que não voltaram, e o que é certo é que quando voltámos, nós o ano passado tínhamos 4 miúdos, e de primeiro ano, nem sequer eram de segundo. Tiveram quase começado a... Ou seja, resolveu-se fazer uma equipa mista até para motivar as miúdas, e porque havia mais miúdas que miúdos, e para elas terem outro tipo de competição, e acabou por ser proveitoso, porque essas miúdas acabaram por ser a base da seleção do Alentejo, acho que vamos falar nisso, no Algarve. Tínhamos 4 miúdas que acabaram por ir à seleção, que evoluíram muito jogando contra miúdos. Aliás, nós fomos em Sub-14 disputar a Final Four a Beja e discutimos os jogos com as outras 2 equipas. Os outros eram só masculinos, o Vendas Novas tinha também feminino, mas nós discutimos com o primeiro e com o segundo, porque ficámos em terceiro, com o Beja e com os Salesianos. Nós perdemos por 3 com o Beja e por 12 com os Salesianos, que foram os campeões. Mas com uma equipa de miúdas. Não conseguiram... No ciclo inicial eu tinha 4 miúdas e um miúdo. Ou 3 miúdas e 2 miúdos. Não conseguiram, mas conseguiram praticamente ser apurados para todas as Final Fours. Sim, mas isto portanto, lá está. Mas é o tal problema da interioridade que temos só 4, 5 clubes, não é? Portanto, não há grande mérito. Aí não há mérito, porque não há os sub-18, por exemplo, eram 4 clubes. Portanto, que é um dos grandes problemas nos 16 é que havia mais, houve 2 séries. Sim. Pela primeira vez fez isso. Não se conseguiu, a nível da formação, no sub-18, a equipa não conseguiu, ficou em terceiro. Em sub-16 ficámos em segundo. Mas este ano, com as vagas a apertar por parte da Federação, já não houve a oportunidade do segundo ir disputar a Taça Nacional, portanto foi só o campeão, o Beja, e o Atlético não pôde, e os miúdos, aquela equipa de sub-16 merecia, até porque discutiu o jogo com o Beja na final, apesar da equipa de Beja ser superior, os sub-16 chegaram à final e perderam por 10, já não me recordo, sei que a diferença foi mínima e discutiram o jogo, portanto foi bom. E sub-14, ficámos em terceiro com a tal equipa mista. Que acaba por ser positivo. Sim, foi positivo, e até porque puxou muitos miúdos, e estamos com o Zé Sá, a nível do sub-14, começaram a aparecer miúdos depois com esta situação da equipa mista, que no fim já fomos obrigados a dividir a equipa, e os sub-14 masculinos apareceram-nos muitos miúdos, e alguns de primeiro ano, por ano serão a equipa de sub-14 por ano, penso que se poderá ser só constituída com rapazes, porque futuros. Apareceu muita gente no decorrer da época, portanto a partir de janeiro, fevereiro entraram muitos, e acabámos por ter já rapazes que não tínhamos ao início. Mas isto o basquete é assim, já estou a pensar noutra pergunta que acaba por não ter muito a ver com isto, que é, vocês acham que a duração da temporada está adequada para as equipas que não são apuradas nem para a Taça Nacional nem para o campeonato, acabam por parar muito cedo? Quer dizer, os miúdos ficam sem competição março, para aí. E depois jogam com os mesmos. E depois perdem-se. Depois jogam com os mesmos, jogam pouco. E jogam com os mesmos, no caso dos sub-16 ficaram aqui e andaram num campeonato aqui, a época praticamente terminou. Se não foram apurados para essa Taça Nacional, não deram hipótese já do segundo participar, andaram. Que evolução é que esses miúdos podem ter tido? Ainda se os sub-18 tivessem ido à Taça, os sub-16 eram puxados para os sub-18 e iam, pelo menos os mais evoluídos, mas nem isso aconteceu. Portanto, podemos acabar por perder jogadores porque devido à falta competição. Eu também tenho essa ideia, até nos séniores. Só se evolui jogando. Com competição. E com competição. E jogando, mesmo que não haja competição, é importante um jogo, seja ele treino, seja aquilo que for, jogar com outras realidades e não jogar sempre com os mesmos. Eu estou a fazer esta pergunta até porque vai encalhar no próximo clube que vamos falar, que é o Beja. Em séniores, estiveram na mesma competição que o Atlético de Torguenhos, que estiveram na segunda divisão. Depois não foram, foi à Taça. Também não foram apurados para... E depois não quiseram por opção ir à Taça, sim. Portanto, para eles a competição acabou em março. Porque tinham, para os séniores, porque assim, eu sei que alguns dos séniores, havia alguns sub-18 a ir aos séniores, segundo sei, não eram muitos, mas havia 2 ou 3 miúdos que já iam aos séniores. Só que o problema é que eles estavam a disputar a Taça Nacional de sub-18 e talvez a decisão deles, para além de se calhar de outras questões que possa ter havido, era não terem essa ambição de disputar a Taça e apostarem na equipa de sub-18 na Taça, não é? Em termos efetivos, é um dos clubes que parece que está mais organizado porque fizeram uma aposta forte na profissionalização de treinadores, mexeram um bocado desde que, portanto, o grande responsável do basquete em Beja, que era o engenheiro Margalha, e ele está lá ainda, mas saiu um bocado, está um bocado retirado, afastou-se da... Sim, arranjou quem faz, que é o Pedro Sereno, se não estou a erro. Agora é o Pedro Severino. Aquilo que nós temos que ver é isso. O que é que o Beja fez? Apostou na formação. Exatamente. Apostou na formação, deu frutos. E um dos responsáveis é o Pedro, que está lá à frente, o Pedro Severino, que acabamos de falar. Porquê? Porque ele coordena já há vários anos os escalões todos. Ele puxa os jogadores de um escalão para o outro, que ele vê que têm potencialidades de evoluir.
continuam a trabalhar durante as férias, com férias divertidas, à procura de novos talentos, vão às escolas buscar miúdos para incentivar para a prática do basquete e chegam a ter 2 equipas. Exatamente. Seja em sub-14, sub-16, tem muita gente. Talvez o clube, neste momento, com mais praticantes inscritos a nível da formação. Aliás, tem uma ideia que é muito interessante, divide entre tu queres competir, estás numa equipa. Se entendes o basquete só com uma atividade mais lúdica, vais ficar noutra equipa, não vais estar a estragar o treino. Eles tinham uma equipa de sub-18, tinham 2 equipas, e a equipa de sub-18 fisicamente era mais forte, eram os jogadores mais velhos, mas os outros eram melhores, mas muito melhores. E porque eram os outros que jogavam no campeonato principal. Exatamente. Porque eles dividiram mesmo em termos... O de escolha é muito melhor. Não queres ter a chatice, chamemos assim, de encarar o basquete tão competitivamente. Então não podes estar na equipa competitiva porque vais estragar o treino dos outros. Portanto, ficas ao lado, arranjamos... Ou se calhar ele motivou-se. Exatamente, pode pensar, eu tenho que mudar o meu espírito, porque senão os outros passam à frente, que é muito interessante. E lá está, a aposta na formação que depois traz resultados. Exatamente. E dá motivação. As coisas estão todas interligadas. Campeões, se não foram em sub-14, mas disputaram o jogo, e o jogo da final foi disputado até o fim com os salesianos, que acabaram por ser os salesianos campeões, mas discutiram. Campeões em sub-16 e campeões em sub-18. Em sub-18 que foi a grande surpresa. Foi, André da Rezende à partida era a equipa, mas na final acabou por pender por o Beja. Exatamente. As finais regionais, não sei, por acaso não sei como é no Algarve, mas aqui no Alentejo, já há muitos anos, e vem sendo assim, é um prémio, um estímulo para a equipa que ganha a primeira fase, organizar a fase final. No Algarve não é assim. Pois, e em Beja foi organizada... No Algarve definem logo quem é que... Há candidaturas, já os pontos altos com a da federação fazem no Algarve. Isso é o ideal. Fica definido no início. Pode acontecer, como aconteceu em algumas situações, a equipa do clube que está a organizar nem sequer estar a ser apurada. Sim, pode acontecer. Pode desmotivar um bocado as pessoas. Há motivação, eles fazem bares e fazem eles... Sim, mas o basquete do Algarve está um bocado diferente do basquete do Alentejo. Infelizmente para o basquete do Alentejo. O basquete do Algarve está um basquete já muito profissional. Mas sabes que nem sempre foi assim. Não, isso é que eu digo às equipas. É que o problema é esse, é que nem sempre foi assim. E nós recordamos-nos bem do basquete do Algarve está praticamente ao nosso nível. Só que mas agora não. Agora não. Só que eles repensaram, têm trabalhado lá, aquilo é tipo quase numa ilha, não é? Eles têm trabalhado lá, e aqui no Alentejo acaba-se a fase final, que acha, onde é que... vamos para o Algarve, vamos para Setúbal, há sempre uns... E depois os outros. O recrutamento no Imortal aparece. Há uma aposta clara, não só nos séniores, mas na própria formação. Eles vão, miúdos que estão nas festas do basquete, que dão nas vistas, fazem convites formais para ir estudar para o Algarve e para ir jogar para o Imortal. Daquilo que eu tenho visto, acontece isso muito. E já não é só o Imortal nesta altura. Já estamos a falar no Portimonense, que nesta altura é a melhor escola de formação do Algarve. Não ganhava a nível da formação e está a ganhar. Está a ganhar e este ano ganharam, se não estou a erro, das 4 fases finais ganharam 3. Tem os jogadores no CNT de Ponte Souro que foram este ano. E tem uma equipa na Liga. Que não nos podemos esquecer. O Algarve vai ter 2 equipas, que não teve há muito tempo, vai ter 2 equipas. 2 mais 2. 3. Vai ter o Farense. Não. Vai ter Portimonense e o Imortal no masculino. E o Imortal e o Ferragudo na feminina. Sendo que o Imortal é a única equipa, tirando o Benfica, que é uma potência enorme no nosso desporto, o Imortal é a única equipa que tem masculinos e femininos na Betclic e uma equipa na Proliga. Os sub-23 estão na Proliga. Portanto, que há pouco tempo também andavam a jogar aqui connosco. Exatamente. Só que tem uma equipa... O objetivo era esse, era chegar lá para meter a rodar os jogadores e alguns deles têm os vistos na equipa principal. Do Imortal é uma equipa fabulosa. Não sei como é que vai ser este ano, que um dos melhores jogadores já se foi embora, foi o Jonathan Silva, que foi para o Varense, mas de resto tem o Salvador Vito, um jogador que já falámos, que está agora, hoje que é sábado, está a começar o Campeonato da Europa de Sub-18. Tem o Filipe Gueuert, tem muito. Esse Filipe jogou aqui, Catarina, o alto loiro, jogou aqui contra o Atlético quando o Imortal estava na segunda divisão e começou a subir com essa equipa de subida. Já ele estava no sub-23, se calhar jogava com 18, 19 anos.
que é uma aposta clara do clube, mas o Imortal é um clube que está muito organizado, muito profissional. Este ano foram contratar um Treinador espanhol? Um coordenador espanhol. Tony Carrillo está a coordenar o basquete no global. E estão a fazer um projeto de seguimento. O treinador dos séniores era o treinador do Sub-23, que foi puxado para cima. E o treinador de femininos, que também saiu, também foram buscar um dos adjuntos. Portanto, há todo um projeto de continuidade. Há todo um edifício já construído que aqui no Alentejo só podemos olhar para aquilo e pensar, pode ser que aconteça daqui a uns anos, mas vai custar. A realidade é outra. Albufeira é uma cidade que apoia muito o basquete. Albufeira construiu agora 2 campos de 3x3. Aproveitaram lá um espaço baldio. E os campos são todos onde se joga as fases as festas do basquete. Das festas do basquete. É tudo piso em madeira. Os pavilhões das escolas, igual aos caras no Alentejo. Entretanto, alguns deles não eram assim, já foram. Sim, já foram todos. Estão todos. É outra realidade. Não vamos ficar aqui a olhar para não vamos. Não temos que estar preocupados com isso. Mas a verdade é que eles conseguiram-se sozinhos, conseguiram. Né? Ainda tenho mais, a Albufeira a nível turístico, depois tem lá uns hotéis e há mais dinheiro nessas coisas todas. Sim, isso. Mas aí o tecido empresarial é muito mais forte no Algarve do que aqui. É tudo, o problema é todo a nível da costa. Mas estamos a falar do Alentejo, que é um dos grandes destinos turísticos do país nesta altura. Pode ser que daqui a uns anos as coisas evoluem nesse sentido. Exatamente. Não só com novas mentalidades e com... Eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial nesta altura. E tenham nesta altura do Alentejo, o que nós precisamos é de malta nova, com outras ideias, e que comece a mexer isto. Nós estamos ultrapassados. Porque temos potencialidades aí. Nós, se calhar, já não estamos a olhar para o problema da maneira correta. Tem que ser as novas gerações mais bem preparadas e mais enquadradas na sociedade. A agarrar nisto e a ter outra missão. Pronto, já preciso de um apoio. Agora no início, porque depois. Fazer o que o Beja fez, o Pedro Severino é que está a dirigir e está a ter resultados. Este ano vai ficar novamente. Ele estava a trabalhar depois, ele esteve a trabalhar sozinho, depois esteve a trabalhar, fazia part-time lá numas bombas, porque o clube não tinha essas verbas, e este ano acho que vai novamente com essas funções. E agora puxando cá atrás, na André Drazan, temos outro jubilado. Luís Francisco também já saiu da orientação técnica das equipas. Sim, segundo foi apresentado agora, penso que é o Rui, que há pouco falei dele, que vai assumir a equipa feminina. E o Vasco nos femininos. Portanto, há sim o Rui nas femininas e o Vasco nos masculinos, exatamente. Já tem os dois nível 2 e vão possivelmente tirar o nível 3. Portanto, acaba por ser essa a ideia, o caminho. Tem de ser o caminho. Dentro dos 3 polos principais, acho eu, que é Reguengos, Évora e Beja. Sim, não falámos há pouco, estávamos a falar na formação nos salesianos, que não têm tido séniores, ou têm séniores, sim, um ano não, mas o trabalho que o João tem lá feito a nível da formação, o João Paulo de Sousa, que é também da minha geração e é da minha idade, cheguei a jogar contra ele enquanto jogador. Não estava esquecido. Mas o João tem feito um trabalho a nível de formação excepcional. Quando ele apanha equipas que vê que tem potencial, e onde tem 2, 3, 4 jogadores que podem fazer a diferença, ele depois não faz só desses 2 ou 3, ele faz uma equipa que possa dar cartas e tem de facto aqui ganho títulos regionais a nível do sub-14, sub-16 e apanhou uma geração que foi depois campeão, acho que em todos, em sub-14, sub-16 e sub-18, que alguns deles já foram para as universidades, já os perdeu, depois não tem a equipa sénior, participa às vezes só no ano passado, acho que só participaram na taça. Mas se for com uma equipa muito jovem, foi um... Sim. Não sei se terá sido positivo até para os jogadores. Sim, mas foi pôs manter, porque tinha alguns jogadores inscritos. Sim, mas estarem... E depois houve uma aposta no americano, que aquilo foi um bocado... Já é a segunda vez que, não sei que americanos é que eles arranjam. Mas um americano que veio e estava a pagar para jogar e tinha assim muitos problemas a nível da formação acaba por ele faz um excelente trabalho, tem muitos miúdos, que eu joguei, por exemplo, a caso do sub-14, chega a ter 2, 3 equipas, quer dizer, tem muitos miúdos, ele consegue cativar isso, consegue trabalhar as equipas e é dos treinadores. E há que lhe dar o mérito
é dos treinadores que tem colocado jogadores nas seleções nacionais. Ele já colocou uma Mariana Barros, que é neste momento a base da seleção, e que vai ser provavelmente a base da seleção durante os próximos anos nas gerações que aí vêm. Uma miúda que eu também acompanhei desde o Mini e nas seleções do Alentejo, e que se perdeu já, que foi para o CIMEC, não é? E tem um jogador que está no Sporting. Tem um filho dele, o João, que é da idade do meu filho também, tem um ano mais velho, e que jogou sempre contra ele, e de facto um jogador que se dedica e com talento, e que ele também formou, porque ao fim e ao cabo foi ele que o formou, foi ele que trabalhou com ele. Já tem outro miúdo no Sub-14 com um potencial grande, tem o outro filho dele, que já este ano era Sub-12, mas vai ao Sub-14, que é um miúdo muito jeitozinho também tecnicamente, e que se vai fazer certamente porque gosta e pratica muita modalidade, e portanto que vive o basquete, e ele tem dado, e a nível de outros jogadores que agora não estou a falar, mas que já estão nos séniores. Sim, não podemos estar aqui, isto não é análise exaustiva. Tem formado jogadores, e esse, dentro daquilo dos últimos anos e daquilo que eu tenho acompanhado do basquete, aqui temos agora um jogador que foi à seleção, o Luís Janeiro, os treinos de observação, no aperfeiçoamento no Sub-14, mas vai aparecendo um jogador de X em X tempo, 3 em 3, 4, que estamos a falar de Draguenses, e o que é certo é que, nível de Évora e Salesianos, ao longo dos tempos ele tem conseguido meter os jogadores nas seleções. Diz-me lá, qual é que é o clube, se calhar a nível nacional, que tem as condições que os salesianos têm? Os salesianos têm um pavilhão belíssimo, pavilhão próprio, tem no exterior 3 ou 4 campos descobertos. Não sei, pelo menos 3 ou 4 campos com todas as condições. E é um dos pavilhões com mais condições. E depois tem uma escola com centenas e centenas de alunos. Ele tem a matéria-prima ali. E ele dedicado exclusivamente também à modalidade. Sim, que isso também faz toda a diferença. Dedica mesmo, não é? Nós não estamos a falar do João, não é uma pessoa que leve isto de anime leve. Não, é uma pessoa que dedicada. Sim. Portanto, acaba por ser um bocado a saber a pouco, ele não conseguir apresentar mais trabalho. Sim, a nível, ele, já falei várias vezes com ele, a nível individual, ele tem apresentado, e tem estes trabalhos, tem isto para apresentar. Sim, mas se calhar se tivermos a fazer uma análise entre as condições e os resultados, se calhar outros clubes com menos condições conseguem apresentar mais resultados. Não estou a dizer mal, não estou a criticar, estou apenas a pensar alto, digamos assim. Mas lá está, ele tem sido campeão. O ano passado foi campeão em Sub-14, quando ele também não era favorito, a equipa de Beja tinha até ganho na fase regular, e ele depois chegou à final e ganhou a final ano passado. Tendo em consideração as condições que tem, estar integrado. O Sub-18 ficou em quarto, portanto, aí não conseguiu apresentar resultados. E depois, nos séniores, não consegue apresentar a equipa. Que havia aqui há uns anos, os salesianos até tinham... Embora os salesianos... Aí eu penso que há aquela dificuldade que Évora, a nível da formação, ainda se consegue ter, a nível de séniores, 2 equipas na cidade de Évora. É difícil. É difícil. A interioridade população para ter 2 clubes assim a esse nível, porque nós sabemos a dificuldade de ter jogadores disponíveis para treinar, lá está com as dificuldades de trabalho, já não estamos para a da formação, já sabe que os miúdos estão a estudar e à noite vão treinar e vão jogar, ainda há as dificuldades dos testes, das alturas em que não vão estudar, mas há plantéis e consegue-se gerir isso. A nível dos séniores, temos ali os 10, 12 e quando falham 2 ou 3 ou 4 ou 5 já não temos equipa, não é? Pois. É complicado. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Já sabem, na próxima quinta-feira vai ser emitida a conclusão da nossa conversa. Quero agradecer ao José Sargasso e ao Paulo Marcão terem-se disponibilizado para passarem um bom bocado a conversar comigo e espero que tenham gostado tanto como eu. Desejo que o programa tenha sido do vosso agrado. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.